A Abranet completa em 2021 25 anos de existência. E para comemorar a data, nós estamos produzindo um hot site e uma edição impressa especiais, contando um pouco da história, do passado, falando do presente e também do futuro. E uma das personalidades que fez parte dessa história é Wanda Scartesini, a quem eu dou as boas-vindas agora. Obrigada, Wanda, por aceitar o nosso convite e contar um pouquinho da sua participação nessa história. Tá bom, muito obrigada. É sempre uma oportunidade a gente pensar um pouco, até esforçar a memória para lembrar o que aconteceu, né? Mas, rapidinho, posso falar alguns pontos interessantes. O primeiro que eu vejo é, lá em 81, né? Vamos lembrar, começou uma discussão entre o CPQD na Telebrás, nessa época eu estava lá, e a Embratel, na discussão do modelo OSI de interconexão aberta, e no Brasil, na verdade, por motivos políticos, não se aderiu ao TCP/IP da internet, né? Era uma época militar, uma época com algumas questões assim, em relação aos Estados Unidos, e aí a coisa ficou um pouco focada no OSI, né? Foi somente na ECO 92, no Rio, que a RNP, então, passou a integrar a rede mundial da internet, e, a essa altura, o backbone interno no Brasil ia de Belém a Porto Alegre, ali com Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, até Porto Alegre, né? Então, a gente estava ali com aquela rede, e aí a gente entrou efetivamente no backbone mundial, né? Aí, eu mesma, só em 92, nessa época, e como eu estava na CID Microeletrônica, né, eu tinha um forte envolvimento com a CEPIM e já conhecia o trabalho da RNP, aí como a gente tinha acordo com a CID em Minas e tinha o IVAN na FMG, o trabalho da RNP e do Ivan, que estava super envolvido com o negócio da internet, aí eu comecei efetivamente a me envolver, me interessar, embora o meu foco na época era microeletrônica, né? Eu tocava lá a CID Microeletrônica, era superintendente, não podia ficar me distraindo, mas sempre me interessei por essa área, inclusive tinha a conexão via Embratel no meu escritório, enfim, tinha outras coisas em casa assim, que eram mais interessantes. Mas eu me envolvi mesmo com a internet quando passei a ser secretária do MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento. Eu era secretária de Tecnologia, o Ivan secretário da CEPIM. E havia um acordo entre a Doroteia e o Israel Vargas, que eram os ministros, que os dois ministérios tinham que estar alinhados na área de tecnologia. Então, eu comecei a me envolver muito mais com o Ivan, né, nessa época, né? Aí o foco das questões, importante lembrar esse ponto, era a discussão, junto com a discussão da privatização das telecomunicações, né? Era a importância de termos provedores de acesso independentes das operadoras de telecomunicações. Vamos lembrar que, pelo resto do mundo, isso não era uma coisa real, não. As grandes operadoras de telecom que proviam as coisas, mas a gente enxergava o Brasil como diferentes ambientes, onde, em alguns lugares, podia até ser tranquilo ter as operadoras, mas nos rincões aqui deste país não haveria, provavelmente, interesse das privadas em levar internet para aquelas regiões. Então, começamos a batalhar com o ministro Sérgio Mota, a discutir essas questões. E, em 95 mesmo, o Sérgio Mota publicou lá uma norma, número 4, né, que definiu que o acesso da internet era um serviço de valor agregado, lembra? E que não podia ser
do monopólio. Então, e obrigou a Embratel a parar de fornecer essa conexão direta de internet ao usuário final e não permitia que ela cobrasse pela conexão à internet, né? Esse foco nos uniu, né, os dois ministérios, porque o modelo favorecia a criação de pequenas empresas, né? E particularmente, a população local em regiões remotas, que a gente acreditava que as operadoras privatizadas não teriam grande interesse em explorar essas regiões, né? Ali foi um marco fundamental para os provedores, Fundamental, né? foi fundamental essa decisão, porque a Abranet criou-se basicamente porque passou a existir isso, né? Se não tivéssemos feito isso, não teria Abranet, né? Eu acho que foi genial a percepção do Ivan. Claro que ele foi o protagonista disso, era a função da CEPIM, né? Não a minha, mas havia um interesse da minha secretaria em garantir que pequenas empresas pudessem crescer neste ambiente da internet, né? E Então, o que vocês vislumbraram? O que vocês vislumbraram naquela época segue atual? Quer dizer, o futuro que há 25 anos vocês imaginaram se realizou ou não? Ou foi uma outra coisa? Segue e não segue, né? Segue e não segue. Em termos de crescimento, hoje temos 9.000 provedores de acesso, então, claro que deu certo, né? Por outro lado, o próprio CGI, que foi criado em maio lá de 95, né? Não abriu o que se esperava na época que fosse aberto, que era eles não entrarem na venda direta e promoverem venda de domínios, como os outros países faziam, através de terceiros, digamos, gerando mais negócio, né? Gerando mais negócio para esses provedores, ou mesmo criando outros vendedores, né, de negócios, né, na internet, né? Eu até tenho um grupo de mulheres mundial em que a gente capacita mulheres em vários lugares do mundo aí para vender nomes de domínio, porque é igual vender, sei lá, cosméticos, né? Não é uma coisa que exija uma capacidade tecnológica importante, mas é um dia a dia dessa venda que faria, eventualmente, a gente ter hoje, sei lá, 20 milhões de nomes de domínio, pelo menos no Brasil, né? Então, isso não aconteceu. Mas os ISPs, que era a nossa preocupação de garantir inicialmente a conectividade para os pequenos rincões aí e gerar oportunidade de negócio para pequenas empresas, deu muito certo, né? Eu acho que deu muito certo. Um outro ponto que eu não quero deixar de lembrar foi que lá eu já estava na CEPIM, já tinha saído do Ministério da Indústria e Comércio, já tinha voltado para a vida privada, voltei de novo para o ISP, para a CEPIM, né, em 99, e em 2001, né, a gente já tinha, eu acho que uns 200, 250, já não me lembro mais muito bem os números, mas era dentro desse tamanho aí, de ISPs, né? Quando o problema que ficou relacionado, e na CEPIM eu passei a ficar muito mais ligada, obviamente, à Abranet, assim como as outras associações, por função, né? Havia um problema que era o ponto de troca de tráfego, lembra? E na época era monopolizado pela Embratel, né? Isso o que significava? Uma restrição grande por conta de custo, né, para os pequenos ISPs. Né? Muito bem, na época quase todos pequenos. A Abranet, então, criou lá em 2001
um ponto de tráfego, era o NAP Abranet, né? E, nessa época, com a Dédalus, e tinha uma outra americana, que eu não lembro o nome. Mas, na época, eu acho que o Abdo era o presidente da Abranet, né? E o foco era oferecer alternativa de banda e alternativa de preço para os ISPs, e deu muito certo, né? Eu acho que tudo isso foi à medida que depois entrou o negócio das telecomunicações privadas, mostrando que a equação dos ISPs era a mais adequada, né? Mas, em relação à minha própria relação com a Abranet, na época, eu passei por função a ser o cargo de presidente do CGI-BR era meu, né? Mas eu nunca fui muito a favor de lado público, né? Sempre fui pró-setor privado. Então, eu abri mão do cargo e votamos, com a ajuda do Cássio Vecchiati, que era presidente do conselho da Abranet na época, botamos o Ivan como presidente do CGI e eu fiquei como membro. Eu representava o Brasil na AICA naquela ocasião e fiquei como membro lá do CGI, né? Não era Como que estava o desenvolvimento da internet nessa época, nesse ano, né? E qual era o ano já em particular? estava. E como que você vê que essa semente que foi plantada lá atrás fez o setor chegar ao desenvolvimento que temos hoje? Eu acho que foi uma realidade. Primeiro que o próprio CGI, na época em que foi criado, ele trouxe um modelo que a gente tinha na AICA, né? Que é um modelo de multi-stakeholders, né? Todos os interessados sentados ali na mesa, né? Esse modelo foi muito apreciado pelo mundo, valeu muito, criou muito oba-oba mundial em relação ao Brasil, e o Brasil passou, o próprio ponto .br, passou a ajudar outros países a se organizarem. Então, digamos assim, o mundo passou a enxergar o Brasil como um grande player de internet, né? Tudo isso já estava, vamos lembrar que, pelo outro lado, tinha a realidade dos Estados Unidos abrindo a própria internet para, lá em 89, por aí, né, 90, abrindo a internet para a área comercial. E o Brasil aderiu rapidamente. Nós somos novidadeiro, né? É uma coisa, na verdade, nós somos. E pegando esse gancho do novidadeiro, a gente vê a internet que evolui, né, rapidamente. Como que você avalia o presente hoje? E aí o novidadeiro, a gente tem, o Brasil é o maior número de usuários, né, em redes sociais, lança uma tecnologia, o brasileiro já baixa. Como que você vê, a gente está caminhando para o fim da entrevista, da onde a gente partiu, onde estamos hoje e para onde caminhamos, né? Olha, eu acho que nós estamos indo muito bem, né? Na minha opinião, a gente fez muito movimento. Vamos lembrar que teve lá atrás também a NET Mundial. Então, tudo isso, o Brasil foi protagonista em algumas dessas situações. O que eu vejo de importante hoje, né, é que, por exemplo, nós não conseguimos usar mais a internet comercialmente até que a própria pandemia nos obrigou, né? Então, você não via muito pequeno produtor usando a internet e usando o comércio eletrônico com o favorecimento da internet para ganhar dinheiro, né? A pandemia, nesse aspecto, ajudou muito, né? Mas eu vejo que a gente também, em termos de tecnologia,
nós temos dado um exemplo bastante interessante. Vamos lembrar que já estamos fazendo algumas experiências com Open Run, com Open Run em ambientes fechados, mas eu vejo que nós vamos ter que, mesmo que os nossos ISPs já tenham migrado para muitos deles, né? Migrado para a fibra, para fornecer uma conexão mais adequada, né? A gente tudo isso vai ter que evoluir, né? A entrada da Open Run, você viu que o Faria andou falando, que nós vamos realmente abraçar, e pelos ISPs que eu passo parte, a gente está já testando essas questões do Open Run, não só focado no 5G, mas também para as redes de fábrica mais fechadas e até automóveis, né? Vamos lembrar. Agora, o que eu vejo de futuro é que o futuro vai exigir aí uma baixa latência, né? E uma absoluta segurança. Então, para a gente ter novas aplicações, baixa latência, na minha opinião, nós vamos ter que repensar o modelo de globalização, porque, veja, fazer uma realidade virtual fabricada aqui e, digamos, implementada aqui e usada na Itália, sei lá, em qualquer lugar do mundo, nem a velocidade da luz vai permitir isso, né? Vamos lembrar que a realidade virtual desse tamanho precisa de 20 milissegundos e uma piscadela é 150 milissegundos, né? Então, eu acho que a globalização vai precisar ser repensada, porque, do mesmo jeito que hoje já tem para os streams de telecom, de Netflix, uma coisa próxima ao usuário, mesmo não sendo uma realidade virtual, já tem esses caching contents, né, de conteúdos, nos lugares, nos hubs, Londres, Frankfurt, até por aqui, né, eles vão precisar trazer os conteúdos para perto do usuário, ou não vamos ter realidade virtual no futuro. Tudo isso é um desafio imenso para os ISPs, é um desafio imenso para a internet, né? Embora, na minha cabeça, a internet não precisa mudar de conceito, né? Eu sempre falo sobre eletricidade, né? Uma lâmpada ou uma fábrica, né, totalmente automática, usa a mesma eletricidade, a quantidade é que varia, né? Que vai variar. Internet e é isso que nós vamos ver, vai demandar muito mais serviços e velocidade da internet, né? Então, esses são os desafios. E do lado político, só para terminar, eu queria lembrar que há umas 2 semanas aí, um movimento que estava meio atrás, né, behind the scenes aí, sobre o domínio da governança da internet, surgiu com uma declaração muito pequena do acordo Rússia e China, nesse sentido, como um caminho que está sendo construído aí. Isso para mim, o maior problema, né? Porque ele vai ser disruptivo. Nós podemos perder aí a internet como uma coisa global e passando a ter silos que vão reduzir liberdade de expressão, vão minar a inovação, né? Então, eu acho essas coisas são precisamos fazer uma leitura mais importante nessa área, né? Então, eu acho que uma função da Abranet, que ela já se reinventou no passado, ela vai ter que continuar se reinventando no futuro, né? Nessa semana passada mesmo, começamos uma parceria entre a ABS, do qual eu sou diretora, né, e a Abranet, e eu acho que
o que a gente vai ver é que a autorregulação dos softwares, já criando situações de proteção by design, para garantir segurança, vão ser pontos relevantes e a Abranet vai precisar levar essas questões, esses conceitos que estão sendo discutidos e as formas da gente melhorar toda essa estrutura para o futuro, para os seus clientes, né? Eu acho que uma associação tem sempre que estar se reinventando. A Abranet fez isso com sucesso. Hoje ela já trata até de ESG, né? Já expandiu bastante a atuação. Todas essas questões, né? Wanda... E é isso. Eu ficaria feliz de continuar participando. A gente ficaria aqui né? um tempão, né? Mas excelentes colocações. Muito obrigada por compartilhar a sua visão de passado, né? As histórias que, infelizmente, não dá para contar tudo. Não também os pontos com relação ao futuro. Wanda, muitíssimo obrigada pela sua participação neste especial. Obrigada a vocês pela oportunidade. Vamos ver. Parabéns para a Abranet. E acompanhe todas as entrevistas especiais para os 25 anos da Abranet no site abranet.org.br. E até a próxima.